Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E o tema do nosso episódio de hoje será sobre segurança de redes. Vamos falar um pouquinho em como deixar a internet mais segura, ajudando os operadores e os provedores a reduzir os incidentes gerados por vulnerabilidades e falhas de configuração, além de promover uma cultura de segurança. E ele é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal do YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você está utilizando o Spotify, pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes vamos para os nossos avisos iniciais. A Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil já está logo aí, então anote na sua agenda para não perder esse evento. Ela vai acontecer de 9 a 13 de dezembro de 2024 em São Paulo. Nos dias 9 e 10 teremos o GTS e o GTR, no 11 e 12 o IX Fórum e no dia 13 teremos aí o Fórum Backup, um fórum que vai abordar as melhores práticas operacionais e de segurança da internet. Inclusive, vamos falar um pouco sobre um desafio backup que tem muita relação com o episódio de hoje, que vai falar sobre manners, kindness e PV6, então já dando até um spoiler para vocês. Outro aviso que é importante da gente mencionar é a nossa última live intra-rede do ano, que o foco vai ser sobre gerenciamento de redes e infraestrutura, que vai acontecer no dia 13 de novembro de 2024, às 10 horas da manhã. Então, não percam. Anote aí na sua agenda e se inscreva no nosso canal do YouTube para receber o aviso. O convidado de hoje é o Gilberto Zorello, coordenador do programa Por uma Internet Mais Segura do NICBR. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então, Gilberto, seja bem-vindo ao nosso podcast Camada 8. A gente queria saber um pouquinho mais sobre você. Então, quem é o Gilberto e onde ele trabalha? Gilberto Zorello é um engenheiro formado na área de telecomunicações, com especialização na área de gestão operacional. Eu trabalhei inicialmente na indústria, na área de desenvolvimento de projetos para a área de telecomunicações. Tive uma passagem pela área educacional e depois eu trabalhei na parte operacional de redes. Hoje eu sou coordenador de projetos no NICBR. Coordeno um programa por internet mais segura e também um projeto sobre utilização de espectro vago de frequências para aumentar a inclusão digital no Brasil. Muito legal que você comentou aí do projeto Internet Mais Segura. O nome é muito bom, né? Internet Mais Segura. Como a gente pode deixar a internet mais segura? O que fala sobre esse projeto? Então, esse projeto visa trabalhar com os operadores de rede, tá? Grandes operadoras, pequenos e médios ISPs, empresas também que possuem AS. Quais são as melhores práticas, os requisitos mínimos que eles devem adotar na configuração de suas redes? Ele trata de 3 grandes áreas: a parte de configuração de equipamentos e operação desses equipamentos, tá? Da sua rede, a parte de roteamento e também a parte de resolução de nomes. Então, Gilberto, você falou aí dessas 3 grandes áreas. Na parte de configuração, quais são as práticas que os nossos ouvintes que estão ouvindo agora o nosso episódio já podem colocar em prática? Então, é muito importante, que os operadores das redes cuidem muito bem da configuração de seus equipamentos. Inclusive, um dos projetos que o CERT tem junto aos operadores é a questão da notificação dos serviços expostos, que pode ser abusados dos ataques por amplificação. Então, assim, a configuração dos equipamentos é muito importante. Além disso, é necessário que os operadores mantenham backup das suas configurações. No caso de ocorrer um evento de comprometimento de seus equipamentos, os operadores eles possam rapidamente voltar às configurações, inclusive configurações seguras que os equipamentos possuíam antes do ataque, de forma que eles possam retornar esses equipamentos com segurança e rapidamente em operação. Outras questões operacionais, como utilização de protocolos seguros de acesso, manter registros para poder fazer auditoria, ter uma política de autorização e autenticação de usuários que podem fazer as configurações nas redes, isso também é muito importante. Nossa, fala um monte de coisa, né? Então, só pra gente entender, são umas políticas assim de hardening, né? De como a gente pode endurecer as configurações dos nossos equipamentos para ele não ser abusado por um terceiro. É mais ou menos isso, né? Exatamente, essa é a ideia. Os equipamentos sejam protegidos de acessos indevidos ou ainda os equipamentos devem ser configurados de forma que eles não fiquem expostos a ataques que podem vir da internet. E ainda nesse gancho
Você falou aí de protocolos expostos na internet. Você consegue citar pra gente quais são os principais protocolos que sofrem desse problema de estarem expostos na internet e serem abusados? Sim, o CERT ele notifica mensalmente quais são os serviços que estão expostos em cada S, né, em cada sistema autônomo. E o que é mais notificado é o serviço NTP. Em segundo lugar, mas muito próximo, é o serviço SNMP e também o serviço DNS. Tá? Então, são serviços que devem ser melhor configurados nas redes, de forma que eles não sejam utilizados, abusados em ataques por reflexão e amplificação. Esses ataques, quando eu falo ataque por reflexão, é um ataque muito interessante, porque uma rede mal configurada, ele recebe consultas com origem trocada e ele acaba respondendo para outras redes. Então, assim, uma rede é utilizada para atacar outras redes. É claro que os operadores não querem que as suas redes sejam utilizadas para atacar outras redes. Então, com isso, eles precisam cuidar muito bem na configuração dos seus equipamentos. Então, você estava comentando aí desses protocolos, eles são utilizados para fazer um ataque de negação de serviço, né? Então, assim, você está hospedando provavelmente esse serviço, por exemplo, de DNS que você está comentando, mas se você não configurar ele corretamente, ele pode ser utilizado como um vetor de ataque. Meio como se você estivesse no meio do caminho, né? Sendo ali um laranja, né? Alguém está usando você para fazer um ataque no terceiro. É isso mesmo? Só para ver se eu entendi direito? Exatamente. Esses serviços, por exemplo, DNS recursivo aberto, né? Ele é um serviço que deve ser utilizado somente pela rede interna, pelos clientes daquele operador. Ele não deve ser acessado por outros usuários da internet de forma externa. Então, ele deve estar bloqueado. Então, o que o operador tem que fazer é configurar corretamente esses servidores, responderem somente internamente à sua rede. Não é uma configuração complicada, é uma coisa muito simples. O que falta é conhecimento da importância dessas configurações. E é isso que as várias áreas do NIC aqui que atuam na orientação, né, dos operadores trabalham. Por exemplo, o pessoal de treinamento, eles têm cursos que trabalha exatamente nessa condição. O CERT-BR, conforme eu comentei, ele notifica, quando ele percebe os serviços expostos, ele notifica esperando uma solução. E dentro do programa, com os KPIs que nós temos no programa, que são alguns indicadores, nós verificamos aqueles que estão com mais serviços expostos e procuramos entrar em contato, fazemos uma reunião de esclarecimento sobre a importância da resolução desses problemas. E legal que você falou aí sobre as notificações do CERT. A gente queria reforçar que nós fizemos uma semana de capacitação, onde teve ali uma live de 3 horas, onde nós destrinchamos ali todas as notificações que o CERT manda para os provedores e mostrando a resolução, né, de como resolver. Porque às vezes a gente tem e-mails e tal, o pessoal meio perdido, né? Ah, eu recebi essa notificação, mas como que eu resolvo isso daqui, né? Ok, tem um problema, mas como que eu faço esse problema aqui desaparecer na minha rede? Então, fica aí a recomendação dos ouvintes de verem essa nossa live da semana de capacitação. E aí, puxando esse gancho aí da questão da semana de capacitação, né? A gente falando ali do DNS, né? O DNS recursivo para um provedor, ele é muito importante, né? Ele ter, até porque é questão de melhorar a qualidade da rede dele, né? Então, o usuário da rede dele, quando vai querer acessar alguma coisa na internet, ele vai ter que fazer essa pesquisa no DNS. Quanto mais o recursivo estiver próximo dele, mais rápido vai ser toda essa resposta e melhor vai ser a qualidade do usuário. Então é bom ter, mas aí a gente está falando de práticas, né, de que esse DNS recursivo atue só para os clientes dele, né, Gilberto? E não para atuar como o mundo, né, tipo como outros serviços fazem, como o Google, o Cloudflare, que faz o 888, 111, né? A gente está falando aqui do provedor ter um DNS recursivo próprio e utilizar ele da maneira correta para atender os seus clientes, porque senão ele pode ser um vetor de ataque, né? E lembrando, ser vetor de ataque, além de vai consumir o processamento da sua máquina, também vai usar a banda da sua rede para fazer o ataque em terceiro. Então, mesmo você sendo um laranja, você também sofre os impactos, né? Corretamente. Inclusive, quer dizer, uma das ações, né, que nós trabalhamos com os provedores é a questão da resolução de nomes, exatamente nesse aspecto, né? Como configurar, o que é importante configurar nos servidores recursivos, né, de DNS recursivo, como eles devem ser configurados de forma que eles fiquem seguros. Essas configurações, elas são especificadas no KNAS, aquela melhor prática proposta pela ICA. São 7 tópicos para o provedor, que também são de fácil implementação. Quer dizer, um deles é essa questão de você responder somente para a sua rede. O outro é que toda vez, para toda consulta DNS, o recursivo ele deve validar o DNSSEC.
tá? Que é o protocolo de segurança na resolução de nomes. Esse protocolo ele opera, né, entre o recursivo e os autoritativos, né, de forma a ter essas respostas seguras, né? Somente as respostas seguras são encaminhadas como resposta para o usuário. E um outro ponto muito importante, esses equipamentos eles são críticos para a rede. O seu cliente confia no operador na resolução de nomes, tá? No encaminhamento das suas solicitações. Tá? E muitas dessas solicitações, como serviço web, serviço de e-mail, utiliza a questão da resolução de nomes. E isso tem que ser seguro. Então, esse servidor recursivo ele tem que ser seguro. Então, todos esses tópicos que eu comentei de hardening desse equipamento também devem ser observados. Manter backup, ter segurança de acesso, quem utiliza, quem faz as configurações dos equipamentos, tudo isso é muito importante que o ISP, que os operadores de rede que possuem servidores DNS cuidem muito bem dos equipamentos. Resiliência é um ponto muito importante também. Esses equipamentos não podem estar, por exemplo, ele tem equipamentos redundantes, porém estar no mesmo servidor. Tem duas VM no mesmo servidor. É importante que eles estejam em racks diferentes, em segmentos de redes diferentes. Então, tem uma série... Tudo isso é desses requisitos mínimos do Kindness. Você citou aí o Kindness. O que seria o Kindness? E como o provedor ele pode usufruir desse programa? E o que ele ganha? Tem algum tipo de recompensa no final aí de aderir ao Kindness? O Kindness ele tem melhores práticas tanto para o servidor recursivo quanto para o autoritativo. O provedor, né, normalmente ele tem o seu servidor recursivo que ele disponibiliza para o seu cliente, tá? E ele atendendo aquelas melhores práticas do Kindness, ele pode se juntar ao programa, indicando para o gestor do Kindness como ele implementa cada ação e sendo aprovado, né, sendo analisado e aprovado pelo Kindness, ele pode usar o logo do Kindness em seu site. Isso é muito interessante porque ele começa a mostrar para o mercado que ele é uma empresa que se preocupa com a questão de segurança. A mesma ideia está no Manners. Também é possível participar do programa Manners, indicando como esse provedor está implementando essas melhores práticas e sendo aceito, sendo reconhecido, ele pode utilizar o logo do Manners no seu site. O mesmo está no Top. O Top também possui selos. Se ele fizer o teste para site, para e-mail e obter uma nota 100%, ele consegue usar esses selos também no seu site. Então, assim, essa é uma ideia para os provedores, é mostrar como eles podem mostrar para a comunidade que ele está adotando essas melhores práticas de segurança. Então, basicamente, o provedor, ele se cadastra ali no Kindness, ele tem que mandar informações para o pessoal do Kindness, mostrando as práticas que ele utiliza, e se tiver tudo certo, ele vai ganhar esse selo do Kindness, é isso? Correto, é como ele implementa essas melhores práticas em sua rede. Isso que ele precisa informar. Legal. Não, muito interessante, Gilberto, o que você comentou aí, você falou de vários projetos, eu gosto até inclusive dos nomes dos projetos, né, que kindness, né, gentileza, né, como você tem um DNS gentil na rede, no sentido de você promover a gentileza fazendo as coisas certas para as outras redes. Manners, né, também é outro nome que é legal também a gente comentar, que vem daquela boas maneiras, né, good manners, né, tipo você ter boas maneiras na prática do BGP, e tem aí o top, né, também é como você ter uma rede top, né, boa, né, no sentido de você tá aplicando todos os padrões, né, em cada uma das redes. Mas, assim, são 3 grandes coisas que a gente gostaria de abordar. Vamos abordar cada uma por partes, né? A gente tá falando aqui do Kindness, depois eu queria falar um pouquinho do Manners, depois o Lucas vai também puxar um pouquinho aí do Top. Então, do Kindness, eu acho que uma das coisas que você comentou que para mim ressaltou os olhos, que são boas práticas tanto para DNS autoritativo quanto para DNS recursivo, né, que são, você falou 7 práticas, né, que se você faz tudo de maneira correta, você pode ganhar um selinho, né, dizer para todo mundo, olha, eu sigo as boas práticas de DNS, no caso recursivo e do autoritativo. Nisso, uma das coisas que a gente recomenda, até quando a gente fala lá para os alunos do curso, principalmente pensando em governo, tudo, é de incentivar através, por exemplo, de licitação, quando você vai pedir ali uma prestação de serviço, seja para um provedor, e colocar essas coisas na licitação. Então, quem vai me prestar um serviço que siga ali as práticas do Manners, que siga as práticas do Manners, que siga a prática do Top. Porque assim, se todo mundo fizer isso, a gente vai ter uma rede melhor para todos. E eu acho que essa é a ideia, né, Gilberto? Que são práticas que a gente pode fazer em casa, que se todo mundo fizer, a internet melhora para todos, não é? A ideia é exatamente essa. A segurança da internet ela não depende de um operador, né? Não existe, se fala, uma bala de prata que resolva todos os problemas. É necessário que todos os operadores, todos os participantes da internet implementem essas melhores práticas de segurança. Por isso, todo esse trabalho do NIC de comunicar à comunidade de várias formas, desde treinamentos, indicações de problemas, orientações de como resolver de uma maneira operacional. Esse é o grande trabalho que nós estamos desenvolvendo aí com a comunidade em relação à segurança.
E é interessante, né, que a gente pode observar isso de 3 aspectos, né? Nessas medidas de segurança que você está falando de configuração, né, de aplicar essas boas práticas, né? Por exemplo, da gente não deixar que o ataque saia da nossa rede, né? Ou seja, a gente vai aplicar medidas para que, por exemplo, tem algum cliente que vai fazer algum ataque em terceiro, esse ataque não se propaga na rede, da gente não ser um vetor no meio do caminho, a gente ser explorado para fazer um ataque, como também medidas para quando a gente recebe um ataque, né? O que a gente pode fazer. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa nessas medidas do kindness, do manners, top, a gente pensa nessas 3 vertentes, porque são 3 vertentes muito importantes. E uma das coisas que a gente sempre gosta de ressaltar, né, é que quanto mais perto da origem do ataque a gente conseguir mitigar esse problema, melhor para todos. Então, se a gente conseguir evitar que o ataque saia lá da origem dele, a gente já está fazendo um bem para a internet, porque aquele ataque é um pacote lixo que não deveria estar sendo trafegado na internet, que vai prejudicar terceiros. Então, se a gente não deixar aquilo passar para frente, vai o quê? Melhorar a rede na questão de uso de banda, que todo mundo está utilizando, não vai infringir o ataque no terceiro, não vai explorar outro. Então, assim, são medidas muito importantes aí para os nossos ouvintes, né? Então, se vocês puderem, pessoal, entrem lá no site do Kindness, é uma iniciativa da ICANN, pois ali tem do Manners também, que a gente vai comentar mais pra frente, que é parte de roteamento, e tem a questão do top também, que é legal da gente ressaltar. E como você tinha comentado, né, o NIC-BR faz um trabalho muito forte nisso, tanto na questão de notificação, na questão de treinamento, na questão de palestras e de softwares, né, com o top ali para o pessoal poder utilizar. Mas aí, pra gente seguir um pouquinho, a gente falou tanto do Manners, né? Comenta um pouquinho pra gente o que é o Manners. O Manners são 4 melhores práticas focado na parte de roteamento. A partir do princípio, o protocolo BGP, ele foi criado lá na década de 80, quando não se tinha tanta preocupação com segurança. Então, ele é um protocolo que o que ele é notificado, ele aceita. Os anúncios que são feitos, eles são aceitos simplesmente pela outra parte. E toda a internet funciona, ela se comunica, todos os operadores se comunicam utilizando esse protocolo. Então, assim, o Manners, então, com esse foco, ele criou algumas melhores práticas para melhorar essa segurança. É uma camada adicional a esse protocolo BGP que fornece segurança em alguns aspectos, dos principais problemas de segurança que ocorrem na parte de roteamento. Por exemplo, existe um problema no BGP, né, que é o sequestro de rotas, vazamento de rota. Então, assim, é recomendado dentro do Manners, né, são 4 melhores práticas. A primeira ação, exatamente, implementação de filtros, de forma que as redes não aceitem anúncios indevidos. Uma outra ação muito importante também é você declarar para a comunidade quais são os prefixos que você anuncia na sua rede, de forma que outras redes tenham condição de, ao receber um anúncio, né, BGP, ele tenha como checar se esses serviços pertencem realmente àquela rede ou não. Um outro ponto que é mais administrativo, assim, né, que a gente às vezes não se preocupa tanto, é a questão do ponto de contato. A questão de segurança, ela passa, né, por as redes se comunicarem. Então, ter pontos de contatos acessíveis, válidos, que sejam tratados rapidamente. Quem utiliza não receba uma mensagem de retorno de erro, né? Então, assim, um ponto de contato e alguns pontos importantes da internet, isso deve ser cuidado por cada rede. Por exemplo, os pontos de contato que está lá no RUIS, muito importante que eles sejam pontos de contatos corretos. Pontos de contato que estão no PIN-DB, a mesma coisa, que estão no próprio IRR, então o sistema de declaração da política de roteamento. Então, em todos esses locais, todos os operadores devem ter pontos de contato válidos e operacionalmente de atendimento rápido, com processos internos a essas notificações que são enviadas. E um quarto ponto é a questão que o Eduardo comentou anteriormente, é você cuidar, não deixar sair de sua rede tráfego com origem trocada. Então esse é um outro ponto de roteamento que também é abordado no Manners e é muito importante na segurança do roteamento. Então, Gilberto, você comentou aí no Manners, só para a gente entender. O BGP, então, ele tem falhas de segurança e essas falhas de segurança que o Manners tenta, de alguma forma, ali resolver. É isso? É isso. O Manners ele tenta criar uma camada de segurança sobre um protocolo que inerentemente é inseguro. E aí tem 4 práticas ali dentro, né? Que seria ali a parte de anti-spoofing que você comentou, que é validar a origem, que já puxa um gancho lá do DNS, que também é utilizado ali para os ataques de negação de serviço. Parte de filtros do BGP. E aí essa parte de filtros, por que é importante o provedor fazer? Porque um outro provedor, uma outra rede, ele pode fazer um anúncio indevido.
tentando roubar, trazer um tráfego que não deveria ser encaminhado para a rede dele, mas ele quer trazer por exemplo, para fazer uma inspeção de tráfego, para pegar credenciais, por exemplo, de usuários. Tá? Isso é uma questão de segurança muito importante. E isso pode acontecer por malícia ou até por erro de configuração. Então, as redes têm que estar protegidas, os equipamentos devem estar protegidos até dos seus operadores. Ele pode fazer uma configuração indevida e aí ele faz um anúncio que pode, inclusive, no caso de vazamento de rotas, tá? Se ele fizer um anúncio indevido, ele pode, vamos dizer assim, entupir, né? Ele recebeu um tráfego que não seria dele e ele pode até sair de operação. Então, assim, além da questão de segurança, existe até essa questão operacional. Tem um erro de configuração desse, pode tornar essa rede inviável. Então, assim, essas configurações, elas devem ser implementadas, são muito importantes de serem implementadas aí pelos operadores. Então, a próxima prática ali que você citou seria a parte de validação global, né? Para saber as informações de roteamento que os provedores estão ali publicando no BGP. Você citou 2 serviços, o IRR e o RPKI. Como que eles funcionam? Para publicação na política de roteamento, né, existem essas 2 bases. Os operadores devem cadastrar nessas 2 bases, que hoje as 2 estão sendo usadas, principalmente em grandes redes e qualquer outra rede pode utilizar isso também, como referência para fazer a validação nos anúncios. Indo aqui para a última parte das práticas aqui do Manners, você comentou sobre a parte de coordenação, que eu acho que é a parte mais humana, né? De você manter os seus contatos ali atualizados, tanto de abuso e contatos administrativos. E a gente ouve bastante casos, por exemplo, de pessoas que saíram da empresa e ainda estão lá como contato. E aí você tenta chegar até esse provedor, tenta conversar com ele e não tem uma resposta porque o contato está desatualizado. Qual que é a importância de você manter esses contatos ali atualizados? Então, esses contatos são muito importantes, né? Todos aqueles pontos que eu mencionei, né? O IS, no PNDB, lá no IRR, né? Para que haja uma coordenação de ações entre os operadores. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede que está recebendo um ataque de uma determinada origem, aquela rede vai ter condição de contatar a rede atacante para que ela resolva seus problemas de configuração, por exemplo, aqueles serviços abertos, né, que os ataques de reflexão que eu comentei, tá? E de forma que ele possa tomar ações de configuração e os serviços parem de atacar a outra rede. Então, assim, essa ação de coordenação de ações entre as redes só é possível com pontos de contato claros e tratados rapidamente entre as redes. Importante você ter dito isso, porque realmente a internet ela é totalmente colaborativa, né? É um sistema autônomo conversando com o outro, que repassa informação para outro e assim por diante. É assim que as rotas se propagam, que as informações se propagam, né? Então a gente trabalha muito nessa questão de colaboração. E você precisa ter um contato mesmo para poder colaborar com outra pessoa, né? Então esses dados aí que você está comentando, né, de ter a informação atualizada no contato do RUIS, do PNDB, é muito importante. Tanto na questão ali que a gente está comentando agora de um ataque, né? Então tá vindo o ataque daquela origem, como eu tinha comentado antes. Se a gente mitigar o problema mais perto da origem, é mais fácil do que quando o ataque já tá no final. É como se fosse até fazer uma analogia com a bola de neve. Então, assim, a gente vê a bola de neve pequenininha, né? Então, quando ela tá pequenininha, a gente consegue desmanchar ela mais fácil. Na hora que ela tá rolando a montanha e já tá gigantesca, já não tem muito o que fazer, né? Não tem como você desmanchar porque ela já ganhou massa, já ganhou corpo. Então, quanto mais perto da origem, mais fácil. E a gente ter esses contatos atualizados, a gente consegue ligar, conversar, ver o que dá pra fazer pra mitigar o ataque e isso melhorar pra todo mundo, né? A gente até tem outro projeto, né? Que é o INOC DBA, né? Que a gente comenta aqui também, que é um telefone vermelho, que quando toca dá problema, né? Que é mais ou menos uma forma de você contactar a equipe de administradores de redes ou a equipe lá de segurança, né? De uma outra determinada instituição, de maneira rápida. Porque às vezes o contato, né? Quando a gente pega lá no site, cai no NOC nível 1, cai ali na base do atendimento. E às vezes a gente precisa tomar uma ação rápida e precisa ser bem efetiva. E a gente precisa falar com a equipe certa, né? E aí tem esse projeto do INOC DBA, que quem quiser pode participar lá, olhar lá no site que a gente tem e ganhar um ramal para conversar entre sistemas autônomos. Então, assim, muito legal que você comentou dessas 4 ações e essa coordenação muita gente negligencia, mas ela é realmente muito importante. E voltando aqui também pro nosso terceiro projeto que a gente queria comentar também com você, é a questão do TOP, né? Que você também coordena, né? Que TOP vem de teste os padrões, né? Mas também é de ter uma rede TOP, né? Mas o que é ter uma rede TOP? O que isso significa? Então, o TOP é uma ferramenta de testes, onde é possível se verificar a implementação das melhores práticas de segurança em alguns aspectos da rede. É possível com o TOP fazer 3 tipos de testes. Um é o teste da conexão do usuário. Você faz um teste a partir do ponto de acesso do usuário e verifica se ele está implementado com IPv6, se o DNS recursivo que ele está utilizando
tá? Está configurado, está validando, né, protocolos seguros como o DNSSEC e se ele resolve nomes com IPv6. Tá? Então, são esses testes de conexão. Ele verifica também se o site que o provedor, ou a operadora, ou a instituição está utilizando está configurado de uma maneira segura. Ele verifica se esse site está operando em IPv6, se ele está configurado com um DNS seguro, tá? Com um DNSSEC, um autoritativo, e também se ele implementa a comunicação com aquele cadeadinho, né? Utilizando o protocolo seguro. E se aquele cadeadinho, muitas vezes eles fecham, mas será que ele está bem configurado ou não? Será que ele está utilizando as melhores práticas, né? As práticas mais recentes, ou não? Tudo isso o TOP consegue fornecer para o usuário. Por último, né, o e-mail também é possível testar da questão do IPv6, da questão do DNS, da questão da parte de comunicação segura. Então, tudo isso é possível se verificar se o serviço que você está oferecendo para o seu cliente está seguro na ponta do cliente, se o site que você utiliza para trocar informações com o seu cliente também está configurado de uma maneira segura e se o e-mail que você utiliza para mandar mensagem, para receber mensagem para o seu cliente está configurado de uma maneira segura. Então essa é uma ferramenta de teste que é disponibilizada e muito fácil de operar. Eu ia puxar esse gancho, né, de como que eu uso o TOP? Eu preciso instalar alguma coisa pelo celular? Como que eu posso testar os padrões da minha rede? É um serviço web, né? Então basta acessar um site, tá? Que é o top.nic.br e aí ele abre uma página, você tem ali 3 opções de testes. Uma da conexão, tá? É um teste direto, e o teste de site e teste de e-mail, basta você colocar o domínio, né, do teu site, o domínio do seu e-mail e disparar um teste. E ele dá um resultado bastante simples para o usuário final, né? Que dá uma nota. Dá uma nota de 0 a 100, de forma que o usuário tenha uma ideia rápida se aquele site está configurado de uma maneira mais segura ou menos segura. Agora, se for necessário, né, para o técnico depurar os problemas, você, na mesma página, um pouco mais abaixo, você tem todos os testes que foram realizados e os resultados obtidos em cada teste, inclusive orientando, né, quais as referências técnicas que foram utilizadas. Então, assim, é um site que serve tanto para o usuário final quanto para o técnico que vai fazer a depuração, né, a resolução dos eventuais problemas que pode ter naquele serviço testado. Acho legal você ter comentado que ele serve tanto para o usuário final quanto para o técnico, né? Eu gosto de comentar do TOP e falar assim que quando você faz uma contratação, por exemplo, de uma prestação de serviço para você consegue utilizar o TOP para verificar algumas coisas. Então, por exemplo, você contratou alguém para fazer o seu site, hospedar o seu site. Aí você vai lá, digita lá o seu URL, né, o seu nome de domínio do seu site, dentro do TOP, ele faz ali análise, ele vai ver se tem IPv6, se ele tá lá com HTTPS, se ele tá com todos os protocolos seguros aplicados ao seu site. E daí você pode até cobrar lá o seu desenvolvedor para ele fazer as melhores configurações, as melhores práticas, como também quando você contrata um e-mail, né? Então muita gente contrata um e-mail aí de algum outro prestador de serviço e aí você consegue testar se o seu e-mail tá ok. Também pela questão do provedor de internet, para saber se você já tá com IPv6 ou não. Mas assim, do lado do administrador de redes, para a gente já prestar um bom serviço, né, para o nosso cliente, a gente já pode se antever também, que é você já colocar todos esses parâmetros lá no site do TOP e já entregar um bom produto para o seu cliente, né? Estando lá com IPv6, estando com o site totalmente configurado da maneira correta. Então, eu acho assim, é uma ótima ferramenta, né? Com relação à questão do TOP ali, você atingir 100%, você ganha o selinho? Como que você pode utilizar? Isso, para todo o teste de site de e-mail que tem resultado 100%, ele entra numa lista, nós chamamos ali no site de quem é top, e aí com isso o usuário pode utilizar o selo, esse é o site, para mostrar para a comunidade que ele tem o site, o e-mail validado pelo top. Então, assim, o top, né, ele tem o selinho, o Manners tem o selinho e a Aika, né, com o Kindness também tem o selinho, só que cada um tem um processo diferente. Deixa eu ver se eu entendi, né? Porque o top basta você fazer o teste e dar 100%. Nos outros, você tem que aplicar, não é? É um formulário, né? Você preenche o formulário falando que você aplica todas as boas práticas. E aí, depois que eles fazem a validação das coisas que você escreveu nesse formulário, você entra na página dele mostrando que você faz tudo corretamente. Aí você ganha meio que o selinho. É isso, não é, Gilberto? É, correto, Eduardo. Tanto no Manners quanto no Kindness, você precisa se aplicar, né? Fazer uma declaração
tá? De como você implementa aquelas melhores práticas, e isso vai ser analisado pelas entidades, né? E vai te autorizar a utilizar o selinho em seu site. No caso do top, você faz o teste, você já entra na fila automaticamente, porque você ganhou nota 100, e aí você pode entrar em contato conosco para a gente passar o arquivo, tá, referente ao selinho, tá, para você conseguir publicar no seu site. Basicamente esse é o processo, porque o teste já foi feito, no caso do top. No caso do Kindness e no Manners, é necessário fazer uma análise das entidades. Só comentar também para o nosso ouvinte, porque o formulário, né, você pode acabar escrevendo ele em português, principalmente ali o do Manners, ele fala que você pode escrever as respostas para justificar que você aplica todas aquelas práticas boas de roteamento seguro em português. Só que ele está escrito isso em inglês, então muitas pessoas passam batido ali na hora de entender como que faz parte do projeto. Então, recomendação nossa, né, traduz a página inteira, usa aí algum tradutor e depois escreve em português que eles aceitam a resposta em português. O Kindness, eu não sei se eles aceitam em português, mas assim, o que a gente tem conversado com o pessoal da ICANN é que eles estão tentando ver ali alguma forma, porque tem representantes que falam português na ICANN, de como ajudar os brasileiros a adotarem. Então, assim, fiquem atentos, dá uma olhada lá no site do Kindness e tentem ali escrever. Outra solução também que você pode fazer é escrever em português e mandar o texto em português e mandar um tradutor automático gerar o texto em inglês. Aí você cola os dois na resposta e aí provavelmente eles vão tentar entender, né, o que você escreveu em inglês. Se o seu tradutor tiver problema, provavelmente vai pegar aquela pessoa que fala português dentro da ICANN para ajudar na questão do selinho. Mas aí, Lucas, você tinha também alguma coisa para comentar, certo? Ainda falando aqui do top, Gilberto, você falou que o pessoal faz o teste, aí ele já recebe uma nota e automaticamente essas informações vão lá para a base de dados do top. Você tem aí os dados de quantas redes são tops no Brasil, né? O pessoal que está testando e quantos desses testes já está com 100%? Como que está essa adoção dos padrões aqui no Brasil? Então, em relação ao site, nós temos em torno de 600 redes, 600 sites que têm nota 100%. É um valor bastante baixo, embora nem todas as redes fizeram testes, por óbvio, né? São em torno de 40 mil domínios, né, únicos que foram testados, tá? E desses 600, é muito pouco. Para ter uma ideia, tá, em termos de adoção, por exemplo, de IPv6 pelos sites, em torno de 20% dos testes. A parte de DNSSEC, aquele protocolo seguro, né, do lado do site, em torno de 20% também. E aquele cadeadinho, para surpresa, é só 6%. Agora, esse número refere-se a não a existir ou não cadeadinho. Existe o cadeadinho bem configurado. Porque o que a gente vê são muitos serviços configurados com protocolos antigos, que necessitam de atualização. E tudo isso, o top, ele mostra esse detalhe. Tá? Em relação a serviços de e-mail, menos ainda. Nós temos aí em torno de 17 mil domínios diferentes testados, tá? E somente 100 são top. Os números referentes à adoção de IPv6 em torno de 10%. A questão do DNSSEC também em torno de 10%. Na parte de teste de rede, tem uma quantidade grande de testes que já foram realizadas, tá? E a adoção de IPv6 está em torno, aqui pelos testes do top, em torno de 60%, veja bem, pelo usuário, e que o servidor recursivo que adota a validação do protocolo seguro, também em torno de 60%. Então, esses são os números que nós temos aí da ferramenta top até o momento. Bem, então a gente vê que no IPv6 a implementação tá alta, mas ainda não é 100%, né? Nosso sonho aí de todo mundo tá usando IPv6, então deixar novamente o reforço para a adoção aí do IPv6 na rede aí dos nossos ouvintes e também das outras informações que o Gilberto passou, né? Tem bastante coisa ainda para melhorar ali, ainda falta um longo caminho para todo mundo ser top, né? Então, é legal você trazer esses dados, porque às vezes a gente acha que, não, todo mundo usa, você falou ali do cadeadinho, mas a gente vê que tem problemas, muitos problemas ali para serem resolvidos. Então, fica aí a dica de buscar a parte aí de treinamento, a gente tem bastante material falando sobre esses temas e refazer os testes aí, se você já fez e não bateu 100%, refaça com as práticas aí sendo feitas para você também ser 100% ali no top. E Lucas, é bom avisar aí ao nosso ouvinte que todos esses sites, esses projetos que a gente citou aqui nesse episódio, eles vão estar lá na descrição, tá, do nosso podcast, descrição lá do episódio do podcast. Então, quero saber qual que é o site do top, quero saber qual que é o site do Manners, vai estar tudo lá linkado, você pode clicar lá e depois fazer parte de cada um desses projetos. Então, só pra gente finalizar e deixar os últimos comentários aí do Gilberto, né, que ele quer deixar aí pro nosso ouvinte, deixa eu ver se eu entendi. Então, no final, você quer que para um administrador de redes, né, que ele deveria pensar, ele tem que ser gentil, kindness,
né? Ele tem que ter boas maneiras, manners, para ter uma rede top, certo? É isso? Boa, Eduardo. É isso mesmo. A ideia do programa, né, por uma internet mais segura, é disseminar essas melhores práticas e oferecer ferramentas para que os operadores consigam acompanhar, inclusive, essas melhores práticas, a adoção dessas melhores práticas de segurança. Veja bem, na parte de endereço IP com serviços expostos à internet, o CertBR tem um programa que ele notifica mensalmente quais são os serviços com endereços IP expostos. Então, o operador de rede ele tem informação referente a quais são esses serviços que ele precisa resolver. No caso do Manner, tá? Você se tornando um participante, você tem acesso a uma ferramenta muito interessante, que é o Manners Observatory, que te mostra com uma maneira, é um dashboard, ele te dá como que você está em relação à adoção e principalmente a adoção daquelas 4 melhores práticas e principalmente se houve alguma alteração recente, tá, que você às vezes nem percebeu, até por algum erro de configuração. Tá, um dashboard muito legal, muito importante. E a terceira ferramenta que nós disponibilizamos, tá, que é o Top, que é uma ferramenta onde você pode verificar se os sites estão configurados de maneira segura e se o serviço, né, por exemplo, o serviço DNS recursivo, ele está oferecendo a segurança necessária pelos usuários. Então, assim, é um conjunto de ferramentas que o NIC disponibiliza, algumas diretamente, outras através dessas entidades, né, como Manners, tá? Mas são ferramentas importantes que os usuários podem utilizar para acompanhamento desses aspectos de segurança de sua rede. Então tá certo. Muito obrigado aqui, Gilberto. Ok, muito obrigado pela oportunidade de expor, né, à comunidade o programa. Bom, a conversa de hoje foi muito interessante, mas a gente precisa finalizar o nosso episódio. Vamos para os nossos últimos avisos. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse ceptro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comunicbr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos o @nicbr. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.